Jeová é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Jeová é a pedra, Jesus é a pedra. Jeová é verdade, Jesus é a verdade. Jeová é o primeiro e último, Jesus é o primeiro e último. E essa lista, como eu disse, poderia se estender aqui até por algumas horas. Mas acho que a essa altura já deu para entender o objetivo de eu colocar aqui os últimos versículos. Mostrar, queridos, que as mesmas palavras usadas para Jeová no Antigo Testamento são usadas para Jesus no Novo Testamento. Isaías 43. Voz que clama do deserto. É uma profecia em relação a quem? João Batista. Voz que clama do deserto. Endireitai as veredas e preparai o caminho de Jeová. Preparai o caminho de Deus. Preparai o caminho do Senhor. Mateus 3:3 e Lucas 1:76 diz que João Batista preparou o caminho do Messias, preparou o caminho de Jesus. Então, o texto de Isaías 40, o versículo 3, usado para Jeová, é usado no Novo Testamento para quem? Para Jesus. Porque Jesus e Jeová, eles são o mesmo Deus. Um único Deus e ao mesmo tempo três pessoas. Eclesiastes 12:7. Falando sobre a morte, eu li esse texto ontem. Quando a pessoa morre, o que acontece? O pó volte à terra como era. E o espírito, né? O pneuma, volte a Deus que o deu. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra. E o fôlego de vida volta para quem? Para Deus. Atos 7, o versículo 59. Ao Estevão ser apedrejado, antes de morrer, ele olha para o céu e diz: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem foi que recebeu o fôlego de vida de volta? Quem? Jesus, que é Deus. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ao morrer, Estevão disse: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O sopro de vida voltou para quem? Para Jesus, que é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Vejam, a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas por Ele, não há exceção. Se Jesus é criatura, o texto está errado. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o agente criador. Foi Ele que disse: haja luz e houve luz. Foi Ele que soprou nas narinas de Adão um fôlego de vida. João 3, Êxodo 3, os versículos 13 a 16, vamos comparar com João 8, 58 e 59. São textos conhecidos. Eu estou indo bem rapidinho aqui para tentar fechar o assunto na palestra de hoje. Estava ali Moisés ajoelhado diante da sarça ardente. A sarça queimava, mas não se consumia. Jeová fala com Moisés e manda Moisés de volta para o Egito. Moisés aceitou, um pouco temeroso, é verdade, mas aceitou o quê? A ordem de Deus. Ele se levanta e volta para Israel. Volta para o Egito, desculpem, para libertar o povo de Israel. Ao se levantar, ele diz: olha, mas Senhor, eu volto para o Egito lá, mas eles são politeístas, eles têm tantos deuses ali. E depois, quando eu for conversar com o teu povo, com o povo de Israel, eles vão me perguntar que Deus foi que me mandou. Eu vou dizer o quê? Em outras palavras, qual é o teu nome, Senhor? Eu vou dizer que Deus me mandou, mas eu digo o quê? Qual é o seu nome, em outras palavras? O que Jeová disse? O que o Senhor disse? Eu sou o que sou. Você volta e diz: o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. Você vai e diz: o eu sou me enviou a vós. Em João 8, 58 e 59, estão ali de novo os judeus discutindo a respeito da pessoa de Jesus. E é uma questão simples, queridos. Ou o Senhor Jesus era quem ele dizia ser, ou ele era completamente lunático, completamente louco. Porque Jesus nunca deixou alguma dúvida de que ele era Deus. Mas, pastor, e os textos que aparentemente
ditos pelo próprio Senhor Jesus, que aparentemente colocam Jesus abaixo do Pai. Queridos, quando Jesus encarnou, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se e tomou a forma humana, em carne e osso, para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Nesse sentido, no plano da salvação, o Senhor Jesus, por livre e espontânea vontade, colocou-se o quê? Abaixo do Pai. Agora vejam, ou Jesus era quem ele dizia ser, ou era completamente louco, porque Jesus perdoava pecados, sim ou não? O que os judeus diziam? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus o quê? Perdoava pecados. Em certa ocasião Jesus disse: olha, mas por qual obra vocês me condenam? O que eu fiz de errado? Cometi algum pecado? Cometi algum erro? Vocês me condenam por quê? O que os judeus disseram? Não é por obra que te condenamos. Nós te condenamos porque você é homem e diz que é Deus. Sendo tu homem, faze a ti mesmo de Deus. Os judeus entenderam o que muitos não entendem, que Jesus claramente dizia que era Deus. E nessa ocasião, quando estavam discutindo a respeito da pessoa de Jesus, Jesus começou a falar sobre Abraão. Aí os judeus olharam e disseram: olha, não tens 50 anos e falas de Abraão como se o tivesse conhecido. Jesus olhou e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Qual seria a concordância verbal correta aqui? Se ele simplesmente quisesse dizer que era mais velho do que Abraão, deveria ter dito: antes que Abraão existisse, eu era. Não foi isso que ele disse. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que os judeus fizeram, queridos? Pegaram pedras para matar Jesus. Porque Jesus disse claramente que era quem? Deus. Por isso ele ia ser o quê? Apedrejado. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem foi que falou com Moisés nessa sardiente, queridos? O eu sou. João 10, 30 a 33. O centro é o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus certa vez disse: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Aí levantou essa questão: mas Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Felipe que falou isso, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse: mas Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Você consegue entender? São duas pessoas. E Jesus disse que são o quê? Uma. Um único Deus. E ao mesmo tempo, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 1,18. Esse texto mais claro impossível. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Algumas pessoas dizem: não, a tradução deveria ser: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por que não devia ser essa tradução? E não é. Porque no original não está monogenes ruios. Monogenes ruios é filho único. No original, ou nos manuscritos mais antigos, está monogenes theos. Nunca alguém viu a Deus. O Deus único é quem o revelou. Então, João 1,18 chama Jesus de Deus o quê? Único. É o único Deus mesmo. E três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vou falar um pouquinho agora sobre a divindade do Espírito Santo. Argumento comum por aí. Pastor Mota, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo? Aí eu pergunto o seguinte: você crê que Jesus é uma pessoa, sim ou não? Você pode até questionar. Acho que a essa altura não deveria questionar mais. Mas você pode até questionar se Jesus é Deus ou não. Mas que é uma pessoa, todo mundo que concorda.
Só que a Bíblia diz, revestivos de Cristo. Como é que eu posso pegar Jesus e vestir? Isso é uma forma de linguagem. Batismo no Espírito Santo, queridos, é uma forma de linguagem. Não é que eu estou mergulhando na pessoa do Espírito Santo. Na verdade, eu sou batizado pela pessoa do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em derramamento do Espírito Santo, a ideia é derramamento do quê? Do poder da pessoa do Espírito Santo. Então esse argumento, não, é uma energia, porque eu tenho que ser batizado dentro do Espírito Santo. Não, é uma forma de linguagem, da mesma forma como a Bíblia diz, revestivos de Cristo. Como é que eu vou pegar uma pessoa e vestir? É uma forma de linguagem. Alguns poucos textos.